Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal A Bíblia Vive. Hoje estamos começando uma nova série chamada Tentação. Nessa oportunidade trouxemos as leituras que estão no Novo Testamento relacionadas com a tentação pela qual nosso Senhor Jesus Cristo passou. E ao longo dessa série estaremos lendo uma e depois outra das três que são descritas nessa passagem. A tentação do nosso Senhor Jesus Cristo aparece no Novo Testamento, em Mateus capítulo 4, nos versículos 1 ao 11. Em Marcos, no capítulo 1, sabemos que Marcos é um evangelho um pouco mais curto, e aparece no capítulo 1, nos versículos 12 e 13. E no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, no versículo que vai do versículo 1 ao versículo 13. Em cada um desses três capítulos que a princípio o Senhor está nos dando para encarar essa série, estaremos abordando uma das três tentações que estão descritas nessa passagem. No capítulo 1, a primeira tentação, nós vamos começar lendo no Evangelho segundo Mateus por uma questão canônica, uma questão de ordem. No Evangelho segundo Mateus, nos versículos de 1 a 4. E diz assim a palavra do Senhor: Então foi conduzido Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado por 40 dias e 40 noites, depois teve fome. No versículo 3 diz: E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. No versículo 4 diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em Marcos, no capítulo, como já falamos anteriormente, no capítulo 1, nos versículos 12 e 13, está também descrita essa tentação. E diz assim: E logo o Espírito o impeliu, guarde essa palavra, o impeliu para o deserto. Ali esteve no deserto durante 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Essa é a descrição a respeito da passagem da tentação de Cristo que está no Evangelho segundo Marcos. Tivemos a oportunidade de trazer ela agora no começo, para nós vermos que está bem sucinta, está bem sintetizada. E em Lucas, no capítulo 4, no versículo 1 a 4, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E, terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, disse a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Essas são, segundo está nas Escrituras, as três exposições dessa palavra, que, sendo os evangelhos sinóticos, mesmo assim tem algumas diferenças nela. De qualquer forma, nós vamos estar estudando talvez mais o Evangelho de Mateus, e vamos começar pelo versículo 1. O versículo 1, a palavra de Deus diz que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Vamos contextualizar. Logo assim, no capítulo 3 de Mateus, está o batismo de Jesus, está quando o Espírito desce em forma de pomba, quando a voz de Deus se manifesta, reconhecendo como
como filho de Deus. Na sequência, nós encontramos essa passagem, Mateus capítulo 4, no versículo 1, ele começa a dizer: Jesus foi conduzido ao deserto. Em alguns lugares diz Jesus, por exemplo, em Lucas, ele diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas é um pouco mais explícito nessa questão, onde Lucas já descreve que foi o Espírito que o levou ao deserto. E Marcos, ele usa a palavra impeliu. É uma palavra pela qual nós temos que ter atenção. Foi impelido. Então, nessas três versões do mesmo fato, nessas três versões, tanto de Mateus, quanto de Marcos, quanto de Lucas, nós temos claro que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. No versículo 2 ele diz, por exemplo, em Mateus, ele diz: e tendo jejuado por 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus está colocando aqui que ele primeiro jejuou durante 40 dias e 40 noites, e olha o que acontece no versículo 3, diz: e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas uma reflexão para a nossa vida. Mateus descreve que Jesus estava numa situação de fragilidade. Guarde isso. Jesus estava numa situação de fragilidade. E Mateus descreve que depois de ter jejuado por 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Ele estava frágil. Ele estava sensível às necessidades. E aí, no versículo 3, ele dizia: chegando-se a ele o tentador, disse, ou seja, segundo Mateus, depois de Jesus estar numa situação de fragilidade, se achega ao tentador e tenta ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, trazendo isso para a nossa vida, o tentador vai estar sempre esperando uma fragilidade. Por quê? Porque ele sabe das nossas necessidades. E nesse momento ele sabia que Jesus estava com fome, porque ele tinha visto Jesus jejuando durante 40 dias e 40 noites. E ele se achegou a Jesus e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus, respondendo no versículo 4, ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus Jesus confrontou a tentação do inimigo usando da palavra. Jesus cita, nessa passagem, Jesus cita Deuteronômio, o capítulo 8, no versículo 3. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Diz: e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, que nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Jesus está agora usando palavras do Antigo Testamento para confrontar a tentação do inimigo. O que Jesus está dizendo? Que tudo que é importante na nossa vida depende de Deus e da vontade de Deus. Jesus está dizendo que não só de coisas materiais somos sustentados, não só por coisas materiais, mas sim por tudo aquilo que vem de Deus, pela palavra de Deus. Em João, no capítulo 4, no versículo 34, diz: e disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, não se esforçarmos por sucesso, felicidade, coisas materiais, separados do propósito de Deus e do caminho de Deus, levará a uma amarga desilusão, levará ao fracasso. E nesse momento Jesus confrontou, vou falar mais uma vez, Jesus confrontou a tentação do inimigo usando da palavra de Deus. Por isso que é muito importante que nós estejamos sempre alicerçados na palavra de Deus.
Jesus diz que essa verdade, a verdade de que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Um detalhe fundamental nessa passagem, um detalhe fundamental é que a Bíblia diz que Jesus estava com fome. Eu vou repetir mais uma vez, Jesus estava com fome, Jesus estava frágil, por isso que nós devemos vigiar na hora da nossa fragilidade, na hora que estivermos mais fracos, na hora que estivermos mais suscetíveis, na hora que estivermos mais debilitados. É nessa hora que nós temos que nos agarrar com Deus, nós temos que nos alicerçar na palavra de Deus para poder confrontar as tentações do inimigo. Eu quero trazer nesse momento essa reflexão para a tua vida como o capítulo 1 dessa nossa série de tentação. Nessa oportunidade, Jesus foi tentado na sua fragilidade. A mensagem que eu deixo para todos nós nesse dia, na sua fragilidade, na sua debilidade, busque a Deus, se alicerce na palavra de Deus, para que Ele possa sustentar todas as suas necessidades e que você não esteja exposto a tentações externas que aparentemente podem parecer que são coisas boas, mas não são. E para você que está comigo nesse dia, onde você estiver, quando você estiver, lembre-se, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos.